Boa tarde, turma. Para quem não me conhece, sou a professora de Ciências Biológicas, Zilene Cerqueira. A aula de hoje será voltada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e será uma aula introdutória sobre conceitos básicos de química. A química está presente em tudo, em todas as coisas, na composição da terra, nos seres vivos, nas plantas, no bolo que sua mãe faz, no café que você toma, nos produtos de beleza, enfim, em tudo. Mas você sabe o que significa essa palavra química? Não? Pois bem, química é a ciência que estuda a constituição da matéria, sua estrutura interna, as relações entre os diversos tipos de materiais encontrados na natureza, além de determinar suas propriedades físicas, organolépticas ou químicas. E estes conhecimentos são fundamentais para o estudo da biologia, da física, da geologia, entre outras ciências. E essas são as propriedades físicas, organolépticas e químicas que estudaremos aqui agora. Gostaria que você observasse o ambiente em que você está. Provavelmente você tenha uma mesa, um computador, celular, cadeiras próximas a você, lápis, borracha, papel, caneta também. Coisas palpáveis que você pode pegar, coisas sólidas, certo? Mas além disso, você tem à sua volta o ar que você respira e que, inclusive, você só nota ao respirar fundo ou quando ele está ventando, pois o vento é o ar em movimento. Você também pode observar que o sol, o céu, a água, enfim, tudo isso que está à sua volta é matéria, seja sólido, líquido ou gasoso. Portanto, o conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, analisando sobre o aspecto da quantidade, a matéria será denominada corpo quando a quantidade da matéria for limitada. Por exemplo, uma barra de ouro, uma tábua, um bloco de mármore, isso é corpo. Resumindo, corpo é uma porção limitada da matéria. Mas se fabricarmos anéis com esta barra de ouro ou uma pia com um bloco de mármore, por exemplo, teríamos um objeto. Então, objeto é um corpo fabricado para um determinado fim. Agora, mesmo não percebendo, a matéria está sempre em constante transformação e algumas dessas transformações alteram a sua natureza, outras apenas a sua aparência. E essas alterações denominamos de fenômenos. Eles podem ser químicos ou físicos. Logo, fenômenos são transformações na matéria. Fenômeno químico. Quando há alterações na composição da matéria, quando há formação de outra substância. Portanto, fenômeno químico corresponde, na verdade, a uma reação química, em que os materiais iniciais são chamados de reagentes e os finais são chamados de produtos. Mas este assunto falaremos mais adiante. Mas, para você entender melhor os fenômenos químicos, vamos aos exemplos. A combustão do papel, ou seja, a queima do papel, a formação da ferrugem, que é a oxidação do ferro, é outro fenômeno químico, a respiração celular, o alimento em decomposição, o leite azedo, a fotossíntese, entre outros. Fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gere alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. Então, quando não há alterações na composição da matéria, é um fenômeno físico. Por exemplo, um papel amassado, um copo quebrado, a fusão do gelo, uma lata amassada, a ebulição da água, o acender de uma lâmpada, a atração de um prego com ímã, tudo isso é exemplo de fenômeno físico. As propriedades da matéria permitem prever e entender determinados comportamentos e transformações, bem como podem ser usadas para identificação da própria matéria. De forma geral, elas estão classificadas em dois grupos, gerais e específicas.
Para entender melhor as propriedades da matéria, pense que é em função dessas propriedades que cada tipo de matéria é usado. Por exemplo, usamos a madeira na fabricação de móveis ou casas, por causa da sua resistência e manuseio. Podemos serrá-la e lixá-la, como também podemos usá-la como lenha, por ser facilmente queimada, produzindo calor em tempos frios, entre outras coisas que podemos fazer com a madeira, devido às suas propriedades. Portanto, as propriedades da matéria são as características físicas ou químicas da matéria que existem ou que as compõem. As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria e não permite diferenciar uma da outra. Elas independem da substância de que a matéria é constituída. São propriedades gerais da matéria a massa, inércia, extensão, impermeabilidade, elasticidade, compressibilidade e divisibilidade. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Exemplo, um ovo de galinha tem uma massa maior que o ovo de um passarinho, de um beija-flor, por exemplo. A massa de uma criança é menor do que a massa de um adulto, e esta medimos nas balanças de casa, do supermercado ou da farmácia. Podemos mensurar, medir a quantidade de massa de uma matéria com uma balança de prato ou elétrica, com medidores ou tubos de ensaio, por exemplo. Inércia. A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. No jogo de sinuca, por exemplo, a bola só entra em movimento quando impulsionada pelo jogador e demora algum tempo até parar de novo, pois não há mais nenhuma força para impulsioná-la. E há também um atrito, mas essa será outra aula. Outro exemplo clássico de inércia é das pessoas em um ônibus em movimento que para bruscamente. Quando o ônibus para, o seu corpo permanece em movimento, por isso você é jogado para frente. Lembre-se que esta propriedade conserva o seu estado de repouso ou de movimento. E no exemplo do ônibus, o seu corpo tende a permanecer em movimento, pois o ônibus estava em movimento, mas por algum motivo freou. Outro exemplo é quando você quer mover uma caixa muito pesada de algum lugar para colocá-la em outro lugar. Você observa que para mover esta caixa você precisará de exercer uma força grande para movê-la, pois a matéria, a caixa, está em repouso e para mudar o seu estado, movimentá-la, você exerce uma força. E quando consegue, você muda o estado de repouso para o estado de movimento. Extensão ou volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. Imagine um depósito dos Correios lotado de caixas e ao longo do dia, estas caixas são retiradas do depósito e encaminhadas aos seus donos. Você notará que o espaço deixado pelas caixas aumenta, e este corresponde ao volume ou à extensão das caixas retiradas. Para você entender melhor este conceito, faça uma experiência em casa. Pegue um copo medidor, este que sua mãe utiliza nas receitas dela, mas cuidado para não quebrar. Coloque água neste copo, observe e marque o quanto você colocou de água. Caso você tenha um peixe, pegue-o com cuidado e coloque-o no copo medidor. Você vai perceber que a quantidade de água não está mais na marca que você fez, certo? Esta diferença de volume vista pela medida do copo é o volume ocupado pelo peixe. Agora, se você não tiver o peixe, você pode fazer com qualquer outro objeto, que vai ser a mesma coisa. Você vai conhecer o volume e a extensão que esse objeto ocupa no espaço. Elasticidade. Capacidade que a matéria tem de retornar ao seu estado inicial quando a força deixa de atuar. Exemplo de elasticidade é a nossa pele, uma mola helicoidal, uma tira de borracha, o elástico. Impenetrabilidade caracteriza o fato de não haver possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar, ou seja, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço.
Um exemplo clássico para entender essa propriedade é a seguinte: quando você enche um copo com leite até a boca e depois você coloca açúcar, este leite com certeza vai transbordar, vai derramar. Ou quando você deixa encher a banheira e depois entra nela para se banhar. A água que estava na banheira cai no chão. Por que ocorre isso? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O leite derrama porque o açúcar ocupa o lugar do leite. A água cai no chão porque o seu corpo ocupa o lugar da água na banheira, medida em porções cada vez menores, sem deixar de ser o que ela é, isto é, não há modificação de sua composição química. Por exemplo, você pode quebrar em vários pedaços uma pedra ou uma barra de ouro, e o que pode ocorrer com essas duas matérias é elas se dividirem em vários pedaços cada vez menores, mas não deixarão de ser pedra e ouro. Compressibilidade. A matéria tem a capacidade de reduzir seu volume quando submetida pela ação de uma força, ou seja, de uma determinada pressão. Exemplo, quando pegamos uma seringa e tampamos a ponta dela e empurramos o ar em seu interior com o êmbalo. Porque, ao puxar o êmbalo, o interior da seringa é preenchido pelo ar. Quando o êmbalo é empurrado de volta, o ar que está no interior da seringa é comprimido, pois a saída da seringa foi obstruída pelo seu dedo. Agora, as propriedades específicas da matéria são próprias para cada tipo de matéria e permite diferenciar uma da outra, ou seja, essas características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias, diferenciando-as das demais. Dentre as propriedades específicas, temos as propriedades físicas, organolépticas e químicas. As propriedades físicas são o ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, magnética, maleabilidade, ductibilidade, dureza e tenacidade. As propriedades organolépticas são as propriedades percebidas pelos sentidos. São elas odor, sabor, cor, brilho, transparência, textura, etc. E as propriedades químicas são as reações químicas, caracterizam individualmente uma substância por meio da alteração da sua composição, ou seja, através dos fenômenos químicos. Ponto de ebulição é a temperatura em que a amostra sofre ebulição, fazendo a transição do estado líquido para o gasoso. Enfim, é a temperatura máxima que a matéria precisa para mudar de estado. Por exemplo, o ponto de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius, ou seja, você precisará aquecer a água a 100 graus Celsius para que ela evapore e assim mude de estado físico, do líquido para o gasoso. Ponto de fusão é a temperatura em que uma amostra passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, é a mudança de estado da matéria. O ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido a uma temperatura de 1535 graus Celsius. Densidade é a relação entre a massa do material e o volume que ele ocupa. Ela é calculada por meio da seguinte expressão: densidade é igual a massa sobre volume. Ou seja, a massa da matéria é dividida pelo volume, espaço, ocupado pela matéria. Magnética é a propriedade de atração de determinados metais e ímãs que apresentam um polo positivo e outro negativo. Se tivermos dois ímãs próximos, observamos que polos iguais se repelem e que polos diferentes se atraem, ou seja, o polo negativo repele o polo negativo, ou o polo positivo repele o polo positivo. Entretanto, o polo positivo atrai o polo negativo. Enfim, magnetismo se define como capacidade de atração em ímãs, ou seja, a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos que contenham ferro e níquel, pois tanto o ferro como o níquel têm a capacidade de atrair metais. Existem ímãs naturais e artificiais. Os ímãs naturais são compostos por pedaços de ferro magnético ou rochas magnéticas, como a magnetita, que é um ímã natural. Os ímãs artificiais são constituídos por ligas metálicas contendo ferro, alumínio, níquel e cobalto.
É bom saber que a magnetita é um mineral magnético formado pelos óxidos de ferro, cuja fórmula química possui 3 moléculas de ferro e 4 de oxigênio. Maleabilidade, capacidade que a matéria tem de se transformar em lâmina. É a propriedade que permite que a matéria seja moldada. Isso é possível de ser feito com a maioria dos metais, como o ferro, o ouro, alumínio, cobre, mas não com a madeira, por exemplo, e com outros materiais não maleáveis. Ductibilidade, propriedade que a maioria dos metais possui de ser dúctil, ou seja, que pode ser transformada em fios. É o caso do cobre, usado em forma de fios em instalações elétricas, e do ferro usado na fabricação de arames. Dureza é definida pela resistência que sua superfície oferece quando riscada por outro material. Os materiais apresentam diferentes graus de dureza, ou seja, alguns são mais duros que outros. A substância mais dura que se conhece é o diamante. Ele é tão duro que é usado para riscar e cortar materiais como vidro e cerâmica. Outro exemplo é quando uma pedra arranha o vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura que o vidro. Tenacidade, resistência que o material oferece ao choque mecânico, ou seja, a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Exemplo, quando uma pessoa arremessa uma pedra no vidro e este se quebra, podemos concluir que a pedra é mais tenaz que o vidro, pois este foi quebrado pela pedra. Propriedades químicas da matéria. Elas são obtidas através de transformações de reações químicas. Por exemplo, uma barra de ferro que fica na chuva e acaba por enferrujar, corroer, ela sofre uma mudança, uma reação química, pois este metal, o ferro, em contato com o oxigênio presente na água e no ar, se oxida, e desta reação surge a ferrugem, que deteriora pouco a pouco o material original, o ferro.